Olá pessoal, então de acordo com a ementa do curso de Classroom, até abrir aqui rapidamente, então para quem não faz parte do curso, essa aqui é o ambiente onde nós estamos trabalhando com o curso de Classroom, então a aula 02, que é essa em questão, trata da criação de turmas e da realização de postagens no Classroom. Já foi apresentado o ambiente de maneira geral, feita uma introdução ao mesmo e depois as demais aulas aqui, inclusive a ementa foi ajustada, para quem não viu ainda, aqui tem umas aulas da 17 a 20 que não estavam no cronograma anterior, que vão fazer parte agora. Mas enfim, o foco dessa aula é criação de turmas e realizando postagens nessas turmas dentro do Classroom. Então eu estou aqui no meu Classroom @gmail, então, ou seja, que é o meu Classroom particular, digamos assim. Por que eu estou usando esse? Porque basicamente todos vocês provavelmente estão usando o @gmail de vocês, ou uma conta Gmail comum, para fazer a criação das turmas de vocês. Eu não sei se as escolas que vocês trabalham, instituições que vocês trabalham, já têm o G Suite. A aula 3 desse curso é para justamente mostrar como que as escolas podem obter o G Suite, então a ideia é justamente de antecipar, voltando aqui para a ementa. Então a próxima aula já vou trabalhar sobre, mostrar para vocês como que uma instituição de ensino, seja uma escola, instituição, universidade de ensino público, pode conseguir o acesso ao G Suite e as vantagens para isso também, de forma que justamente se isso for feito a tempo, ou seja, logo nessa semana, numa semana que vem, provavelmente em 2 semanas o Google dá o ok, então ainda durante o ambiente, a duração do curso, vocês podem já ter esse acesso para as escolas, mas isso é o assunto da aula de amanhã, ou seja, da próxima aula. Dessa forma, então, o que eu vou apresentar para vocês agora são as coisas básicas em relação à criação de turmas. Eu imagino que muitos já saibam, muitos já trabalhem com o Google Classroom, muitos já viram o vídeo introdutório que já mostrou exatamente isso, mas aqui é um passo a passo exatamente de todos os pontos que no Google Classroom que é importante para fazer postagens, criação de turma e postagens para os alunos da mesma. Então, para isso, eu vou fazer a criação de uma turma nova. Então, dentro do classroom.google.com, depois que vocês estiverem logados, esse ícone de mais sempre vai aparecer na página principal. Ou seja, para chegar à página principal, caso você esteja em qualquer ambiente do Classroom, basta clicar nesses 3 risquinhos aqui. Clicando, ele vai abrir sempre esse menu que vai mostrar todas as turmas que vocês fazem parte, como docente ou discente, por exemplo, inclusive turmas arquivadas e configurações. E clicando no menu Turmas é a página principal do Classroom de vocês, onde todas as turmas ativas que vocês fazem parte, seja como discente ou seja como docente, notem um íconezinho aqui no caso, umas têm ícone e as outras não, quer dizer que em umas eu sou professor, em outras eu estou como discente, justamente para que a pessoa se identifique. Na verdade, só para deixar claro, essa aqui a turma não é minha, essa aqui a turma não é minha, ou seja, aqui está o ícone do professor, que é no meu perfil, @ufsm, e aqui é uma turma que eu faço parte. Então, para deixar mais uma diferença, pessoal, se vocês conseguirem enxergar o número de alunos aqui na sala principal do Classroom, quer dizer que é uma turma onde vocês são docentes. Se no lugar de alunos vocês chegarem o nome de um professor e um logotipo, uma foto, ou nesse caso aqui a imagem da instituição, que é o meu perfil no caso, quer dizer que vocês são alunos. Então, essa turma aqui eu sou docente, nessa turma aqui eu sou discente, nessa turma aqui eu também sou discente. E o mesmo vai valer para todas as demais turmas que aparecerem aqui, caso eu faça parte de várias turmas, ou seja, aqui a listagem de todas elas em ordem cronológica em relação à criação das mesmas. Então, para criar uma turma, é o mesmo processo que vocês fizeram para participar de uma turma. Ou seja, eu vou clicar no mais. Quando vocês entraram no Classroom, vocês, para estar na turma atual, no caso, vocês optaram por participar da turma e aí inseriram o código que eu passei, e aí conseguiram entrar entre os 998. Até parabéns para todos que conseguiram entrar, porque sem exagero, se tivesse 2.000 vagas, as 2.000 vagas teriam esgotado da mesma maneira também, pelo tamanho da procura que estou tendo até hoje em relação a isso. E para criação, em vez de participar, criação de turma. Notem que a primeira vez que vocês entrarem nesse mais, provavelmente vai aparecer essa tela aqui. O que significa essa tela, pessoal? Quer dizer, você está usando, é uma pergunta que o Google faz para vocês, o Google Classroom, ou sala de aula, em uma escola com alunos, se for para a realidade de vocês, que vocês vão de fato utilizar o Classroom depois para dar aula, para interagir com os alunos, a ideia é justamente, a recomendação do Google é que vocês façam, ou seja, vocês, no caso, a escola de vocês, você defina uma comissão, ou uma pessoa, no caso, para fazer todo o processo que eu vou descrever na aula 3. Para fazer justamente cadastrar a escola de vocês no G Suite for Education, de forma que vocês tenham uma série de direitos, por exemplo, como instituição, que como as pessoas físicas, vou chamar assim, ou seja, as contas Gmail comuns, não têm acesso. Eu explico isso na aula de amanhã, no caso. Eu vou dar um li e entendi no caso aqui, porque eu estou fazendo uma aula, nesse caso aqui uma aula hipotética, por exemplo, para justamente fazer isso, para fazer essa criação de turma, mas essa primeira tela aqui é para justamente informar vocês que, se vocês vão usar com alunos, a recomendação é o G Suite for Education.
Posso criar uma turma no meu Gmail para alunos sem ser dentro do G Suite, ou seja, uma conta normal? Posso. Tem alguns limites? Tem. O número de pessoas a ser incluído é menor, tem uma série de restrições, no caso, que vão ser postas também. Vou abordar isso num próximo vídeo, mas o mais importante é, eles recomendam que, se você pertence a uma escola pública, seja escola, instituição, universidade, podem solicitar o G Suite for Education de graça. Se você é privada, eles cobram. Aí tem os planos no caso, eu não vou entrar em detalhes porque o foco aqui são professores do ensino público, seja no eixo municipal, estadual ou federal. Então, dando uma continuidade aqui, depois que eu optei por criar turma e dei OK ali, aparece essa seção nesse caso. Essa seção, pessoal, é a identificação da turma. Todos os campos sendo pedido aqui, nome, seção, assunto e sala, são campos que vocês vão poder alterar depois, então não tem aquela preocupação inicial de colocar um nome definitivo. Vocês podem fazer esses ajustes a qualquer momento posteriormente, mas se vocês já vão compartilhar com alguém a senha para entrarem na turma de vocês, automaticamente o nome tem que ser o mais explícito possível. Eu vou chamar aqui de turma teste, porque é justamente uma turma teste que eu estou criando aqui. Esse é o nome, é o único campo que é obrigatório. Esses três outros, seção, assunto e sala, não são obrigatórios. Se você deixar em branco aqui e botar criar, vai ser aceito. Não tem problema. O que eu uso, Giovanni, uso como seção? O ano/semestre. Por quê? Porque na instituição que eu trabalho, numa universidade federal, as nossas turmas são semestrais. Então, por exemplo, se fosse uma turma para o semestre corrente agora, eu usaria 2020-02. Para que daqui a 2, 3, 4 anos, quando eu quiser saber o que eu apliquei, que tipo de conteúdo eu coloquei, quem eram os meus alunos, que tipo de atividades eu coloquei para aquela turma, eu consigo identificar facilmente isso através da sessão, porque a sessão vai ser visível na coluna que aparece aqui. Eu já vou mostrar para vocês logo na sequência. O assunto é como se fossem as palavras-chave da turma, ou seja, vocês querem colocar uma palavra-chave que descreva a turma para o aluno saber, então aqui é um nome resumido, aqui o assunto é essa turma abordará uma classe teste para o Classroom, enfim, eu não vou digitar aqui para não não desperdiçar tempo do vídeo, mas enfim, é uma descrição geral do turma. E a sala, caso seja uma sala de aula presencial, por exemplo, prédio 37, sala B, por exemplo, então uma maneira de colocar aqui para o aluno sempre saber a localização da sala, vamos supor que seja uma pessoa um pouquinho mais desasada, ou pelo menos a primeira vez que ele entra no ambiente. Então vou colocar nesse caso apenas dois campos, o obrigatório que é o nome e a seção que é a turma. Criando. Demora poucos instantes no caso, o Classroom já vai passar exatamente para a tela de inicial, no caso, daquela página. Sempre, nesse caso, com o perfil de professor. Então notem que a tela tem, literalmente, o nome que eu dei aqui nesse caso, que eu já vou mostrar que pode ser editado. Notem aqui embaixo, pessoal, esse 2020-02. A seção vai ficar visível logo abaixo. É o único daqueles 4 campos, ou seja, a sala e o assunto, não vão aparecer aqui nessa tela aqui no caso. Para ver isso aqui eu vou ter que ir lá nas configurações. Já vou mostrar isso. Mas a seção aparece. Então, ou seja, quando eu listar essa turma aqui com as outras, notem que o valor do conteúdo que vocês colocarem em seção fica visível aqui. Então, para quem vai tendo cada vez mais turmas, eu acho muito importante colocar, além de um nome bem correlacionado com o que está sendo abordado, colocar na seção alguma descrição que seja dentro da maneira como vocês organizam as turmas de vocês. Eu uso o ano/semestre, vocês podem usar qualquer coisa, fica bem a critério de vocês. Mas sugiro usar a informação da sessão para isso, para a organização das turmas em relação a todas as outras, porque vai chegar num ponto que, se vocês, conforme vão usando cada vez mais o Classroom, vão ter dezenas de turmas ali dentro e, obviamente, quando querem encontrar alguma coisa, tem que ser algo que seja facilitado essa busca em relação a isso. Voltando para a turma teste, notem que nessa parte azul aqui fica literalmente a descrição geral, que vai ser visível para todos os alunos e professores envolvidos. Então, o nome da disciplina, a seção que foi cadastrada ali no caso, que eu usei 2020-02, o código da turma sempre vai estar visível para o professor. Então, ou seja, se o professor estiver logado no Classroom na turma, vai aparecer o código dessa. Notem que se eu for para outra das turmas aqui, o código vai ser outro. Então, ou seja, o código é para cada turma. Eu não tenho um código geral para todas as turmas que eu faço parte. Se eu quero que o aluno entre em 3 turmas minhas, eu vou ter que passar o código da primeira turma, o código da segunda turma, o código da terceira turma. Então, que fique bem claro, esse código é específico para a turma teste. Posso trocar o tema, que é esse pano de fundo aqui no caso, que se eu mudar um tema que vai ter uma cor laranja, por exemplo, as letras que estão em azuis vão passar a ser laranja e tal, mas não vai ter uma mudança radical de design, pessoal, ou seja, não vai passar a ser, por exemplo, botar um fundo aqui, uma foto, uma paisagem, alguma coisa assim. O Classroom é bem clean, ou seja, são postagens, textos com pouca questão de cor, é mais justamente para municiar conteúdo para o pessoal, para não ter tantas distrações, vamos chamar assim, para quem está entrando na turma propriamente dito.
Os menus aqui eu já falei em outros vídeos, então atividades, pessoas e notas, vai ter aulas específicas sobre os mesmos. Mas eu vou falar sobre configurações, provavelmente em algum vídeo eu vou citar de novo, mas só para deixar claro isso, porque essas configurações, vou voltar logo para a página para mostrar como chega a tela, são nas engrenagens, que é uma engrenagem padrão, um ícone padrão do Google para outras plataformas como Gmail, como Google Drive e tal. Então, por exemplo, essa configuração aqui é dessa turma em particular, não das configurações de todo o Classroom. Então, ou seja, aqui eu vou ver o nome, que eu posso editar, turma teste 2020, por exemplo. Posso adicionar uma descrição, notem que não havia descrição naquela primeira tela de criação, agora há. Então posso colocar, essa é a, é a turma teste do curso de Classroom. Seção ok, sala, vou botar a sala aqui 205, como se fosse a sala, assunto Classroom. Só para mostrar, botar valores diferentes para mostrar que alguns deles não vão ser visualizados na turma, só nos ajustes. Em geral, eu tenho o código da turma, que eu posso, através desse menuzinho aqui no caso, exibir ele, que vai ficar uma tela grande, para ficar bem visível, supondo data show, alguma coisa assim, perfeito. Eu posso copiar o código, para não ter que decorar esses códigos aqui, para copiar para um e-mail, alguma coisa assim. Eu posso redefinir, ou seja, eu clicando em redefinir ele vai gerar outro, nota que começa com 3D, agora passou CVI 6 e tal, CIV6, perdão. Então, ou seja, cada vez que eu redefinir, eu estou gerando um novo código, e isso implica numa coisa, pessoal. Se eu já passei o código antigo e se eu redefinir o código como eu vou fazer agora, quem tem esse código CIV6, por exemplo, e tentar entrar, a partir de agora não consegue mais, só vai entrar com essa nova senha. Então vou ter que passar novamente essa senha nova aqui para as pessoas que vão poder entrar. Então toda vez que eu faço a nova geração, novas pessoas para entrar vão ter que ter o último código gerado. Quem já está na turma não tem problema, não vai sofrer por essa alteração porque ela já faz parte da turma, não precisa saber esse novo código aqui. Então aqui tem as configurações do mural, também já vou falar, vou ter especificamente uma aula depois, mas só para resumir, eu posso restringir para só os professores possam postar ou comentar, os alunos só podem comentar, mas não podem criar postagens. Se eu quiser ser o mais flexível possível, os alunos podem, além de fazer comentários, criar novas postagens junto com as aulas. Eu particularmente não gosto disso, prefiro optar por alunos só podem comentar, justamente para que eles comentem nos posts sempre comentários relacionados àquilo que foi postado e não criar um novo assunto propriamente dito. A maneira como vai ser visualizada, mostrando os anexos de detalhes, mostrar condensados ou ocultar. Vou deixar com anexo de detalhes só para mostrar o que vai acontecer aqui no caso. E, por fim, se eu quero que apenas que os itens excluídos fiquem visíveis para os alunos, quer dizer, para os professores, assumindo que eu tenho mais professores, perdão, note que aqui embaixo está escrito aqui, apenas professores podem ver itens excluídos, no sentido, por exemplo, eu postei uma aula e daqui a pouco eu excluí ela, por seja lá que motivo for, sei lá, eu postei uma nova aula que substitui a aula anterior. Se a turma tem 2 ou mais docentes, por exemplo, os demais docentes vão enxergar no mural visivelmente a aula excluída, se eu deixar marcado, obviamente, essa opção. Se essa opção estiver desmarcada, qualquer docente pode excluir a aula e os demais, se não perceberem exatamente a falta daquela aula, não vão se tocar que a postagem foi excluída. Então, recomendação, se vocês têm 2 ou mais docentes, deixem marcada a opção aqui, justamente para garantir, no caso, que se algum docente, por acidente, de repente, fizer a exclusão de uma aula, consequentemente o outro possa ir lá e recuperar. Porque a exclusão, na verdade, pessoal, é como mandar para lixeira, por exemplo, então tem como restabelecer, ou seja, enviar de volta para mural em relação a isso. A avaliação, vou fazer uma aula só sobre avaliação, então não vou entrar em detalhes aqui no caso. Então, salvar, para deixar exatamente todas as modificações que eu fiz salvas, e pronto. Bom, primeiro passo dessa aula aqui está feito, que é a criação da turma. A turma está criada, está configurada, tem uma teste, nota que a senha mudou, obviamente em relação à primeira criada, porque eu fiz algumas redefinições, o que vale a última senha que foi criada, e para postar exatamente nesse campo aqui. Tá? Compartilhar com a turma exatamente como o Facebook, Twitter e demais redes sociais indicam, no caso, para inclusão. Clicando aqui, abre-se esse pop-upzinho, não pop-up não, essa janela, digamos assim, mostrando o que eu quero compartilhar. Notem, pessoal, o Classroom ele é bastante clean, simplificado. Significa o quê? Eu não tenho nem formatação aqui. Se eu quero colocar, por exemplo, primeira postagem, e um texto. Nota, eu não consigo colocar nem negrito, nem itálico aqui dentro, ele não tem uma barra de formatação aqui. Ele é bem puro, é literalmente para tu fazer uma postagem sintética, ou seja, bem sintetizada, por exemplo, sem muito detalhe e, obviamente, com anexos para complementar o que foi escrito ali dentro. Então, ou seja, a sugestão, evitem textos muito grandes, por exemplo, que não sejam estritamente necessários para que estejam no mural. Talvez, às vezes, vale mais a pena colocar num arquivo e compartilhar, por exemplo, depois. Então, no texto da postagem, vocês podem colocar qualquer coisa. Por exemplo, vou botar aleatoriamente aqui, por exemplo, ó. O limite não existe, quer dizer, existe limite, claro, mas o limite é bastante grande. Vocês podem colocar um texto aqui de dezenas, centenas, milhares de caracteres aqui dentro, várias páginas, por exemplo, que no Classroom vai aceitar.
Uma sugestão, se o post é tão grande assim, converta no arquivo PDF, por exemplo, algum outro formato, e faça um anexo dele, como eu vou mostrar logo a seguir. Então, ou seja, coloquem exatamente aqui uma maneira bem sintetizada, por exemplo, do que ele vai encontrar, ou seja, a justificativa do porquê dessa postagem e o que é importante para ele. Então, ou seja, se eu vou anexar um arquivo, coloque uma descrição. Então, ou seja, os arquivos em anexo apresentam alguma coisa. Ou seja, não sei nem o que eu vou anexar aqui no caso, porque é só para mostrar como você faz a anexagem. Que exatamente o botão adicionar é para isso. Então, ou seja, um clipezinho, aquele ícone padrão em várias plataformas para isso, onde eu vou ter 4 opções básicas para fazer o anexo. Ou eu vou anexar alguma coisa que já está no meu Google Drive, ou fazer anexo de algum link, por exemplo, um link web, alguma coisa assim, ou eu vou fazer anexo de um arquivo que está no meu computador, ou eu vou apresentar alguma coisa do YouTube. Vamos por parte. Vamos fazer primeiro a postagem de, sei lá, de um link do Google Drive. Ao clicar em Google Drive, pessoal, essa janela aqui vai ser aberta. E nessa janela, aqui vai abrir o meu Google Drive pessoal. Então, ou seja, por exemplo, aqui tem aqui um screenshot que eu fiz aqui, por exemplo, da tela onde eu sou professor na FSM, por exemplo. Então, seja um arquivo .png, que é uma imagem, ele já reconheceu que PNG é um arquivo imagem, já aparece a imagenzinha aqui pequenininha, por exemplo, e automaticamente já está visível. Então, ou seja, eu fiz um anexo de um arquivo que não está literalmente no meu computador, está no meu Google Drive, porque eu utilizo o Google Drive como se fosse uma pendrive virtual, digamos, do Google. Uma aula mais pra frente eu vou explicar como integrar ou como utilizar o Google Drive de vocês com o Classroom também. Mas aqui seria para fazer a busca, né? Então, voltando aqui ao Google Drive, aqui é a minha aba de recentes, eu posso ir lá no meu Drive especificamente procurar algum arquivo lá nas minhas diversas pastas, por exemplo, e automaticamente encontrar o que eu quero. Então, não vou fazer isso porque o importante é mostrar como foi feito o anexo do mesmo. Postei, pronto, ou seja, apareceu no mural aquela postagem, está aqui a imagem, que ao aluno clicar, ele vai ver a imagem completa, por exemplo, maximizada, exatamente a mesma coisa que ele está vendo aqui, só com esse thumbnailzinho assim, ou seja, essa miniatura dessa imagem, que é uma pré-visualização da mesma. Então, ou seja, vou fazer mais uma postagem? Segunda postagem. Obviamente, assumam, pessoal, que a segunda postagem é o título que eu estou dando, né? Eu estou sendo bem genérico aqui, só para mostrar o passo a passo. Link. Bom, se eu quiser colocar um link, por exemplo, aqui, sei lá, um link da Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, então eu boto www.fsm.br. Ou seja, podia copiar do próprio browser, mas enfim, é um link específico. Notem que ele fica processando porque ele vai ir lá no site e vai buscar um preview dessa página, por exemplo. Então por isso que demora um pouquinho para fazer. Ó. Eu não digitei o FSM Universidade Federal de Santa Maria. Isso está lá no site. Então como eu optei pela opção link, essa descrição que está vindo aqui da imagem é a descrição do que existe de fato. Ou seja, se eu clicar aqui, notem, abriu numa nova tela, e essa tela aqui exatamente tem a página fsm.br e tudo mais, e tem todas as informações da própria instituição. Então, o que eu fiz aqui foi só colocar o link. Então, adicionar link, vocês podem copiar o link de um lugar e largar aqui, ou digitar, supondo que vocês saibam de cabeça, como eu acabei de fazer. Lembrando que essa descrição não é inserida por vocês, docente, é essa descrição da página, vocês colocaram o link. A descrição vai ser exatamente como que a página se autodescreve, ou seja, quem criou a página criou uma descrição, e essa descrição, ou seja, esse título da página, melhor dizendo, vai ser o título que vai vir ali dentro. Então, seja um link. E aí, posso postar. Mas eu não vou fazer a postagem, eu vou fazer uma outra alternativa, que é o que aparece aqui nesse ícone aqui, pessoal. Notem, se eu clicar nesse ícone ao lado, eu tenho 3 alternativas. Eu posso salvar esse rascunho, ou seja, notem que ele sumiu daqui da minha tela. Mas apareceu aqui avisos salvos. Quer dizer que se eu clicar nessa setinha aqui embaixo, ó, aqui está. Ou seja, é como se fosse uma pasta de rascunho. Sabe aquele e-mail que vocês começaram a escrever e por algum motivo pararam de escrever, mas querem continuar depois? É a mesma coisa aqui. Ou seja, se eu clicar em qualquer área dessa barra que aparece aqui, volta aquela telinha, agora no formato pop-up aqui, por exemplo, onde eu posso continuar um link do site da FSM. Pronto. E agora sim eu posso postar, ou não, quero salvar de novo, vou lá em salvar rascunho e vai ficar arquivado ali dentro até eu dar o envio. Então, enquanto eu não der o envio, pessoal, os alunos não têm acesso. O acesso a esse rascunho é só os professores que fazem parte da turma. Se tiver mais de um professor, obviamente. Senão, os alunos só vão enxergar quando, de fato, o professor voltar aqui e clicar em postar, como eu vou fazer agora. Notem que eu aviso. Como eu salvei essa postagem, ele está me perguntando, você tem certeza que quer postar? Porque como era um aviso temporário, pode ser que você clicou por engano. Não, mas eu quero mesmo postar. Então, está aqui o envio de um link. Além de um link e de
de um arquivo do Google Drive, eu posso mandar um arquivo do meu próprio computador. Então a terceira opção é justamente esse. E aí eu posso, notem que abre a mesma tela que abriu antes do Google Drive, só que o Google Drive apareceu primeiro aqui no Recentes, que são os últimos arquivos que eu editei. Quando eu vou fazer o envio do computador, ele aparece Upload, ou seja, eu vou enviar para a nuvem onde está o Classroom, arquivos. Aí eu posso ou arrastar os arquivos para essa tela aqui, ou selecionar eles a partir do meu dispositivo. Então se eu clicar em selecionar arquivos do dispositivo, vai abrir, por exemplo, aqui uma tela, deixa eu pegar aqui uma coisa mais abstrata aqui, por exemplo, ementas do PPC, pode ser isso. Então pegar aqui ementas do PPC, que são as ementas do PPC do curso que nós estamos fazendo uma revisão aqui no caso. Vou fazer upload para cá, vai demorar sempre de acordo com o tamanho do arquivo e a velocidade da conexão de vocês. Já apareceu aqui, embaixo aparece a descrição PDF, que é o tipo de arquivo que tem, e em cima aparece o título dele, que clicando mais uma vez aparece na descrição. Então a terceira postagem, um arquivo PDF. E aí, posso postar, posso salvar o rascunho e também posso programar. Programar significa, é basicamente o que eu faço com vocês em toda aula, pessoal. Então eu não quero que ele esteja imediatamente disponibilizado, eu quero que amanhã, dia 2 de junho, hoje é dia 1º, para quem está assistindo o vídeo em qualquer outro momento futuro, eu quero que no dia de amanhã, às 8 da manhã, esse vídeo seja publicado para os alunos, justamente para que religiosamente todo dia, por exemplo, nesse horário, os alunos tenham acesso. Para não publicar uma coisa no meio da tarde ou na madrugada, por exemplo, então, no início da manhã, onde provavelmente todo mundo já vai estar acordado, já vai estar online, receber o e-mail e já tem acesso ao material disponibilizado. Então eu vou deixar programado. Note o que vai acontecer agora, a diferença. A primeira postagem foi feita, a segunda postagem, que era um rascunho e depois eu postei, está feita, está pública, tanto é que aparece até o horário onde ela foi feita, e a terceira foi para arquivos salvos também. Só que em vez de aparecer a palavra rascunho, aparece o horário onde ela vai ser publicada, amanhã, 8 horas. Se eu não fizer nada até o dia 2 de junho, 8 horas da manhã, essa postagem vai se tornar automaticamente uma postagem aqui. Eu vou fazer uma mudança, por exemplo, aqui. Ó. Vamos trocar, agora são 16h01 da tarde de segunda-feira, dia 1º. Eu vou botar para o dia 1º, notem que eu voltei para um horário aqui no caso que já passou, que é 1º de junho às 8 da manhã. Então eu vou botar para 16 horas e 3 minutos, porque agora já acabou de passar para 16h02. Então vou deixar programada para daqui a 1 minuto, essa postagem aqui. Ficou lá agendado, ou seja, nota que não aparece mais amanhã, então quer dizer que é hoje, às 16h03, o horário agora são 16h02. Nesse meio tempo eu vou fazer uma outra postagem do tipo YouTube. E aí o tipo YouTube, ele aparece isso aqui. Por quê? Porque eu posso colocar aqui já o link do arquivo do YouTube, mas eu posso fazer uma busca, por exemplo, por Classroom. Sei lá, botar Classroom Libreloto para ver se ele encontra alguma coisa. Notem, ele encontrou vários vídeos dos que estão disponibilizados por mim ali dentro da atividade. Então vou pegar o da apresentação, por exemplo, e selecionar aqui. Então seja a apresentação do Classroom. Então seja, ficou o vídeo do YouTube, a duração dele, 39 minutos, o título que estava lá no YouTube propriamente dito, e vou fazer a postagem aqui especificamente. Então, a primeira postagem foi uma imagem, um arquivo do meu Drive. O segundo foi um link, que eu digitei, mas podia ter copiado. Notem que eu nem precisei colocar o HTTP, //, só coloquei o link e automaticamente ele validou isso com o mesmo. No terceiro, então, foi um link do YouTube, então optando pela questão do link YouTube. E agora, deixa eu só dar um refresh na página aqui, porque já atingiu o horário, então teoricamente a postagem já está feita. Só estou agilizando. Notem que a aula 4, engraçado, acho que ainda não terminou a postagem aqui. Não sei se ele vai esperar terminar os 3 horas. Vamos esperar um minutinho aqui no caso para ver o que acontece. A postagem que está agendada para 16h03. Claro, pessoal, é o seguinte, peço perdão aqui nesse caso. 16h03 é o horário do servidor do Google, não é o servidor do computador de vocês. Ou seja, no meu computador agora são 16h03. Então provavelmente vai demorar alguns instantes, ou seja, meu relógio do meu computador aqui não está sincronizado com o do Google. Então, em alguns instantes, isso aqui vai acabar acontecendo essa postagem. Enquanto isso, para terminar esse vídeo, enquanto essa postagem aqui não acaba acontecendo ao natural, de acordo com o horário agendado, mostrar mais algumas coisas, por exemplo, aqui dessa etapa inicial. Então, ou seja, eu não tenho a obrigação de colocar um único tipo de arquivo em qualquer postagem. Então, se eu criar uma quarta postagem aqui no caso, e quiser criar um link do Google Drive, aí vamos pegar, por exemplo, pegar dos recentes aqui alguma coisa, por exemplo, aqui novamente, pegar aqui o elementos do PPC de novo que seja, quero adicionar um link,
Então, vou botar aqui, por exemplo, www.google.com, que seja, um link. Quero adicionar também um arquivo do meu computador. Selecionar qualquer um da minha pasta aqui, por exemplo, um comprovante, que está aqui. E, por fim, um vídeo do YouTube. Então, para mostrar aqui, na mesma postagem, nota pessoal aqui, ó, mural atualizado, quer dizer, a postagem já acabou de acontecer, mas eu não vou atualizar ainda para terminar essa postagem aqui. Um vídeo do YouTube, então vou buscar de novo lá, perdão, YouTube Librelotto. Eu vou pegar mais um vídeo diferente da apresentação, pegar o da aula 1 aqui. Nota que ele fez uma outra busca aqui no caso, então comparativo, que é o que vocês têm em visão ali no caso. Então nota que eu posso colocar das mais diversos anexos, por exemplo, incluindo links, vídeos no YouTube e arquivos, seja do computador de vocês ou seja do Google Drive, em uma mesma postagem. Então seja vários anexos em uma mesma postagem. Então a descrição aqui basicamente, clicando em postar, ok, vai atualizar o mural, e aí automaticamente notem que aquela postagem da ementas que estava agendado apareceu agora. Então esse 16:04 aqui, quer dizer, foi exatamente quando passou do horário. Então, como eu disse, o servidor do Google ele não está literalmente sincronizado com o meu, então no meu relógio já é 16:06 aqui, por exemplo, então faz um minuto que ele postou, mas essa diferença vocês têm que levar em conta. Então, ou seja, ele vai postar de acordo com o horário do próprio Google, do servidor do Google para postagem com isso. Então, ou seja, fazendo um review de baixo para cima, uma imagem vindo do Drive. Na segunda postagem, um link que eu digitei aqui o conteúdo, mas podem copiar de um site. Aqui foi apenas um vídeo do YouTube que foi procurado pela própria página. Aqui um PDF que eu anexei que estava no meu próprio computador. E por fim, uma postagem com todos os tipos de arquivos. Então não tem limite de arquivos, pessoal, para vocês fazerem numa única postagem. Quero colocar 5, 6, 10 arquivos, perfeito. Apenas um cuidado, quanto mais arquivos vocês colocarem, mais vai ficar maior, no caso, a descrição dessa postagem. Então vai começar a criar mais colunas, mais colunas, mais colunas aqui embaixo, perdão, mais linhas. 2 colunas com várias linhas aqui, e talvez vai ficar uma postagem tão grande se eu tiver 10 ou 12 arquivos nesse caso. Talvez valha a pena, por exemplo, se tiver muitos arquivos para colocar, compactá-lo eles no arquivo zip ou rar, por exemplo, e anexar esse arquivo compactado para que os alunos descompactem depois. Mas isso fica como sugestão, de acordo com a necessidade de vocês. Então, finalizando, essa aula, o objetivo era mostrar a criação de uma turma e a criação de postagens. Basicamente, a postagem é sempre feita por essa opção aqui. Um último detalhe, que eu acabei não tinha falando, esses 2 menus aqui no caso, muito importante ambos. Esse primeiro aqui, por exemplo, supondo que, como eu sou docente em 2 turmas, se eu criar uma postagem nessa turma, essa turma vai ver. Mas se eu quiser colocar essa postagem na outra turma que eu também dou aula ao mesmo tempo, ou seja, para reaproveitar, então, ou seja, eu tenho 2 turmas que são alunos diferentes, mas o conteúdo igual, e quero reaproveitar, eu uso isso. Então todas as turmas que estiverem marcadas aqui, significam que vão ser as turmas que vão receber isso aqui, essa postagem. Então, ou seja, tudo que eu colocar aqui e anexar, as 2 turmas vão ter acesso. Se eu quiser apenas a turma atual, deixo apenas a turma que estou editando aqui. E a segunda opção aqui no caso são quais alunos vão receber. Por padrão, sempre todos os alunos vão receber a postagem. Mas, caso vocês queiram mandar apenas para um, seja os alunos que estão no projeto A, ou os alunos que estão com notas mais baixas, no exercício de recuperação, enfim, se vocês querem separar a turma em uma parte, por exemplo, e só essa uma parte específica a receber, vai ter um checklist no nome de todos os alunos aqui no caso, que vão ter exatamente a opção. Os que estão marcados verão essa postagem no seu perfil, os que não estão marcados sequer vão saber que ela aconteceu. Então isso é recomendado, por exemplo, sei lá, eu uso isso, por exemplo, para alunos que estão em exame. Então tem alunos que já foram aprovados, terminou o semestre, então, ou seja, agora sobraram apenas, sei lá, 3, 5 alunos em exame, eu mando uma mensagem apenas para eles com material de revisão, uma prova de demonstração, por exemplo, uma atividade que eles possam praticar para se preparar melhor para o exame. Então eu não envio para todo mundo, até porque os demais já estão teoricamente em férias daquela disciplina. Então esses 2 menus, o primeiro regula quais turmas vão receber, e essas turmas, lembrando, só vai aparecer as que vocês são docentes, as que aparecem que vocês são discentes não aparecem, e a segunda, de todos os alunos, por default, todos vão receber. Se vocês querem listar alguns para não receber, basta desmarcar, por exemplo. Aqui não vai dar para desmarcar porque, enfim, a turma eu acabei de criar e não tem alunos, mas vocês vão desmarcando o nome de cada um deles, nesse caso aqui, antes da postagem, justamente para que eles não recebam. Tiverem dúvidas, pessoal, em relação à criação de turma e criação de postagens, por favor, coloquem aqui nos comentários, terei o prazer de respondê-los. Amanhã, continuamos com a parte de como que o G Suite pode ser aplicado na escola de vocês, principalmente caso vocês ainda não tenham. Então, sugiro fortemente que a escola de vocês decidam pela instalação, na verdade a instalação não é a configuração do G Suite, mas isso deixa para a aula de amanhã e aí podemos discutir mais detalhes dessa etapa aqui.
Qualquer dúvida, mais uma vez, por favor, só postar. Um abraço e até o próximo vídeo.